Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. O texto que eu vou deixar para cada um ouvir é em Lucas 7 e o 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão ia com ele. Jesus foi passar na cidade de Naim. E quando Jesus vai entrando na cidade, Jesus se depara com o funeral. Jesus se depara com aquela mulher chorando e a multidão seguindo. Jesus para e começa a olhar aquela multidão e começa a olhar a mulher. O texto relata que aquela mulher perdeu o marido, era viúva. Imagina, ela enterrou seu marido e agora a dor de ela agora enterrar o seu próprio filho. Imagina o coração daquela mulher. Imagina a mente daquela mulher. Imagina a estrutura daquela mulher se não teve abalação. Aquela mulher, a gente não sabe o que ela suportou, a gente não sabe o que ela sentia, mas a Bíblia relata que Jesus se compadeceu dela. E quando Jesus se compadece de alguém, Jesus entra para mudar a história de alguém. Então, quando a morte vai saindo pela cidade, vem ele com a vida, vem ele para mudar o cenário. Vem ele para mudar a história daquela mulher. Imagina a felicidade daquela mulher, o filho dela tornando de novo a ter vida, tornando de novo aos braços da mãe. Ela perdeu perdeu o marido para a morte e agora ia perder o filho. Mas nesse dia a morte não ganhou, porque Jesus entrou e quebrou todo o mal, quebrou todo o protocolo. Jesus chegou com vida na vida daquela mulher e na vida do filho. Jesus trouxe alegria para aquela mulher. E quando Jesus entra na guerra, e quando Jesus entra na peleja, ele entra para desfazer, ele entra para mudar, ele entra para cumprir. E quando muitas vezes a gente olha e diz, meu Deus, que tanta peleja, que tanta guerra. Deus, eu só vejo o Senhor fazer na vida dos outros e na minha, Deus. Eu nunca vejo o Senhor fazer nada. Eu nunca vejo, quanto mais eu luto, mais eu pago preço. Quanto mais eu estou servindo a Ti, mais eu sofro. E Jesus está dizendo nessa noite, quando eu chegar no teu cenário, eu vou mudar. Quando eu chegar no teu cenário, eu vou libertar. Quando eu chegar no teu, mas fica na posição. E aquela mulher estava fazendo o que era necessário fazer, que todo mundo ia fazer se alguém morresse, era sepultar. Então aquela mulher ia sepultar o filho, mas não sabia quem ia entrar pela cidade, ia resolver. Lembra de Jairo, quando Jairo vai lá e chega até Jesus e pede que Jesus vai lá curar a filha, mas no meio do caminho acontece um imprevisto e a filha dele morre. E a multidão, e Jesus olha e disse, por que incomoda o mestre, a multidão? Mas Jesus disse, eu vou lá na sua casa, tem que ir lá. E quando Jesus chega e diz, a menina já morreu. Aí Jesus diz, a menina não morreu, a menina dorme. E muitos que estavam na casa duvidaram do Cristo. Muitos que estavam na casa começaram a zombar. Então Jesus só deixou entrar consigo Tiago e Pedro para dentro do quarto. E os pais da menina. E Jesus vai até lá, quando está a menina, e Jesus bota a mão sobre a menina e diz, menina, que traduzindo que diz Talita Cumi, que traduzindo é menina, eu te digo, levanta-te. Porque Jesus diz, menina, levanta, e a mesma coisa que ele fez para o filho da viúva de Naim, ele disse, levanta-te. É porque quem está chamando tem toda a autoridade, quem está clamando tem todo o poder sobre a morte e sobre a vida. E quando Jesus levanta-te, é Jesus dizendo para a morte, saia porque eu estou mandando, saia porque eu tenho autoridade. Eu te digo, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida nesse cenário de morte. Mas pregador, meu cenário é difícil, eu sofro demais, eu sou humilhado. Aprenda uma coisa, quem se humilha com Deus terá a honra de Deus. Então, se tu está sofrendo de humilhação, não se preocupe não. Uma hora Deus vai chegar para te dar honra. Uma hora Deus vai chegar para mudar o teu cenário. Uma hora Deus vai te mostrar que Ele é grande na tua vida. Mas muitas vezes a gente bota assim na nossa mente e diz, eu vou desistir.
Eu vou parar, porque eu não vejo nada acontecendo, eu só vejo promessa, Deus usa fulano, Deus usa ciclano e diz que vai chegar a bênção e nunca chega, e eu só vejo guerra, só vejo beleza, só vejo sofrimento. É que o que Jesus tem para dar a nós é grande, porque primeiro, para Jesus nos dar a bênção, Jesus tem que tratar a gente, que é para quando Ele nos der a bênção, a gente não deixar escapar. Muitas vezes Jesus não chega na nossa vida, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele não quer mudar, é que Ele quer te ensinar em meio à dificuldade que tu é dependente dEle. E quando a gente aprende que é dependente de Jesus, a gente suporta, mas suporta adorando, a gente suporta, mas suporta glorificando, a gente suporta, mas suporta servindo. Sabe qual é o motivo que muitas vezes eu e você não para? É que muitas vezes quando a gente tenta desistir, vem o Espírito Santo e diz, não desiste que eu estou contigo. E quando a gente pensa em largar tudo, o Espírito Santo diz, eu não abro mão de você, eu não deixo você só, eu não deixo você sofrer sozinho, eu estou contigo na peleja. Mesmo que a gente sinta que esteja sozinho do ser humano, mas o Espírito Santo está com a gente. Lembra quando Jesus entrava no barco, viu uma tempestade e os discípulos dizem, vamos acordar o mestre. Aí disse, mestre, a gente vai perecer. Aí Jesus levanta e diz, oh homem de pouca fé. E Jesus diz, vento, eu te digo, acalma-te. E quando Jesus diz ao vento para se acalmar, o vento se acalma. É como a gente para raciocinar. Como é que o vento pode se acalmar se o vento tem liberdade para ir e voltar e o vento não tem ouvido? Mas quem está mandando se acalmar é o dono do vento. Quem está mandando se acalmar o vento é ele que criou o vento. E quando Jesus manda o vento se acalmar, os discípulos fazem: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É quem está falando, é o próprio Deus, o que está falando é o próprio Criador. E quando Deus chega e diz até hoje, não mais adiante, quando Ele diz que é até hoje, mas se Ele dizer que tu suporta, Ele está dizendo, tu vai suportar a adversidade, tu vai suportar a luta, tu vai suportar a peleja, mas para isso, confia em Deus, para isso, confia nele. Mas você não sabe o que eu suporto, você não sabe o que eu passo. E lembra que muitas vezes na nossa vida já a gente tenta parar, mas não consegue. Lembra que muitas vezes a gente quer desistir, mas não consegue. É Deus botando no nosso coração, dizendo assim, eu estou contigo, eu vou te dar força, eu vou te alimentar, eu vou estar contigo nas lutas, nas pelejas, nas dificuldades. Mas muitas vezes a gente quer questionar e dizer, Deus, por que tanto processo? Deus, por que tanta luta? Deus, por que tanta humilhação? Por que tanto sofrimento? E Deus quer nos mostrar que no meio da guerra, Ele está dizendo a nós, a guerra é tua, mas eu estou contigo. A peleja é tua, mas eu estou contigo. É isso que Deus quer trazer para nós. Deus permite a guerra, mas não deixa nós morrer em meio à guerra. Deus permite a peleja, mas não deixa que nós perda no meio da peleja.